Está entrando no ar mais um programa Mulheres Empoderadas. E hoje nós estamos com um tema maravilhoso, Setembro Amarelo. Você que está aí, você sabe o significado do Setembro Amarelo? Não? Pois hoje você vai sair daqui sabendo tudo. Estamos hoje com a nossa convidada Nathaniele. Boa noite, Nathaniele. Boa noite, Val. Um prazer estar nesse encontro hoje com vocês e muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço, pois hoje todos os nossos seguidores, todos os nossos telespectadores que estão aí vão poder hoje tirar suas dúvidas. Então aproveite, você que está nos assistindo pela LFTV, você que está nos assistindo pelo Instagram, aproveite para tirar suas dúvidas com a nossa querida Nathaniele Araújo. Ela que é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, atuante na área clínica, no âmbito social e também trabalha no projeto Emancipar e na rede de atenção básica em uma unidade de saúde aqui no município de Lauro de Freitas. Hoje, Nath, como é conhecida, posso chamar Nath, né? Pode sim. Nath vai primeiro explicar para cada um de nós o significado, o que é terapia cognitiva. Eu sempre tive essa dúvida, viu? E hoje eu vou tirar, entender realmente o significado da terapia cognitiva comportamental. Não é isso mesmo? Exatamente, Val. Então, mais conhecida como TCC, para abreviar esse nome tão grande. Então, é uma abordagem onde a gente vai trabalhar tanto nesse âmbito cognitivo, trabalhando com os pensamentos, com o que passa aí na cabecinha de vocês, assim como nos comportamentos. E aí a TCC, Val, ela vai entender que aquilo que a gente pensa sobre uma situação vai gerar uma emoção e um comportamento. Então, nós vamos entender que as situações são como situações brancas, quadros em brancos, que somos nós que vamos colorir, vamos enxergar isso de acordo com a nossa história de vida, de acordo com a nossa personalidade. E a partir disso, nós vamos desenvolver emoções e comportamentos. Então, de forma bem resumida, a TCC trabalha nesse aspecto, trabalhando com o objetivo de flexibilizar a nossa perspectiva cognitiva. Então, às vezes, a gente enxerga só aquela visão de túnel, então a gente vai ampliar essa forma de enxergar para que a gente aprenda a lidar com emoções, que as pessoas costumam dizer que emoções mais ruins, emoções não tão ruins. Então, a gente vai ensinar o paciente a lidar com essas emoções e também a como ter comportamentos funcionais. Comportamento que vai favorecer e vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para todos que fazem a terapia pela TCC. Vou marcar, viu? Um dia vou estar fazendo, porque pelo que você me explicou aí, pelo que eu entendi, é ideal para todos nós, independentemente de sentimentos, porque é ali onde a gente pode estar colocando para fora, né? Tudo aquilo que nós estamos sentindo e cada um de nós podermos nos enxergar, né? Ver o que a gente pode trazer de melhor em cada situação. Sim, Val. Até porque quantos de nós não já passou um pensamento na nossa cabeça? Por exemplo, vou para uma entrevista de emprego e aí vem aquele pensamento: eu acho que vão ter pessoas melhores que eu não sou tão boa assim. E aí gera que emoção? A ansiedade. Sim. E às vezes qual comportamento a pessoa vai ter? De evitar. Então eu não vou para aquela entrevista, ou vou ficar mais calado, tô por medo também, né? Além da ansiedade. Sim. Então a gente vai ver que nem sempre esses pensamentos que passam pela nossa cabeça são pensamentos reais, são pensamentos que têm algo ali aproximado da realidade. E aí é justamente esse nosso foco. Fazer com que as pessoas identifiquem esses pensamentos que afetam a vida deles e que acaba determinando como eles vão se comportar, ter os seus comportamentos, certo? Entendi. Então, nosso objetivo é identificar esses pensamentos disfuncionais para que ele tenha uma percepção o quanto mais clara possível da realidade. Então, todos nós estamos sujeitos a ter esses pensamentos. Nossa, olha você explicando, a gente entende assim, sabe, de uma facilidade, porque assim, ó, Nath, eu já tive colegas minhas, né, da gente conversar muito. Eu lembro uma vez que nós estávamos indo
para uma vaga de emprego, era uma entrevista. E nós não sabíamos o local. E aí eu lembro que eu, mais duas amigas, e todo mundo com medo, não vai você perguntar, não. E sabe, aquele medo, aquela coisa da pessoa se fechar em si, achar que ela não é capaz de chegar no meio de outras pessoas e de se comunicar e de avançar, enfim. Aí você falando agora, veio sabe, na minha lembrança, sabe, aquele espelho, e aí eu lembro que uma delas falou assim, olha, vai Valdeci que é corajosa, porque eu sempre fui assim, viu? Sempre fui aquela mulher que dizia assim, olha, eu já nasci com não. Então, eu vou estar sempre buscando o sim. Então, por que não ir? Vou lá, se ele disser que é ali, vai me dizer, se não for, vou para a entrevista, se passar, ótimo. Também se não passar, ótimo, pelo menos eu tentei. Né? Então, isso é que a pessoa, ela cria, busca em si essa coragem, na verdade, né, Nath? Olha, gostei muito dessa sua explicação, viu? Nath, eu queria que você falasse também, porque as pessoas ouvem muito Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Por que a cor amarela? Qual o significado dessa cor? Você teria como falar para todos nós? Claro, né? Por isso que estamos aqui, Sim. nem combinamos, né, Pois Val? Mas imagine, estamos aqui de acordo com o tema dessa live. Eu vou falar um pouquinho como surgiu a ideia do amarelo. Então, surgiu lá em 1994, nos Estados Unidos, a partir de uma história de um jovem, se eu não me engano, o nome dele Mike. Então, era um jovem que gostava muito de consertar carros e ele tinha um Mustang amarelo. E a comunidade, os amigos e familiares não conseguiram entender e identificar esse sofrimento que Mike estava vivenciando. Sim. E Mike acabou vindo, né, a cometer o suicídio. E no seu velório, os pais pensaram, poxa, se o Mike não emitiu esses sinais ou nós não conseguimos identificar esses sinais, nós precisamos falar para essa comunidade que nós estamos aqui, que eles podem contar, né, comigo e com a comunidade como um todo. E aí no velório eles começaram a distribuir em cartãozinhos com uma frase, se eu não me engano, dizendo se você precisar de ajuda, pode buscar algo nesse sentido. E o amarelo, justamente por conta desse Mustang que ele reformou, que ele tinha todo um amor. E aí, desde então, se eu não me engano, em 2015, aqui no Brasil, passou a fazer parte da nossa campanha, assim como o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, em menção, né, ao jovem americano Mike. E por isso a cor do amarelo. Gente, olha, eu vou ser sincera, viu? Até a semana passada eu não sabia, sinceramente, o real significado. Pra mim é tipo, não, vamos botar a cor amarela e tal. E aí, quando a nossa equipe, né, foi questionada da gente fazer o Setembro Amarelo, eu fui pesquisar. E aí, a semana passada eu tava pesquisando. Quando eu vi a história, eu digo, gente, olha que coisa. Às vezes a gente não procura saber a real situação, né? Então, o quê? Um rapaz que infelizmente veio a cometer, né, o suicídio. E como você falou, Nath, por falta de alguém identificar, né? Ou se ele deu sinais, quais os sinais. Então, o que eu queria perguntar para você, Nath, também é justamente sobre isso. Que sinais uma pessoa com pensamentos suicidas, ela emitem? De que forma a gente pode estar percebendo isso? Pronto. E aí, a gente, para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre alguns fatores de risco. Sim. Né? Porque, assim, as pessoas, pela estatística, pelos estudos, mostram que as pessoas que têm algum transtorno do humor, seja ele a depressão ou a bipolaridade, eles têm uma chance maior para chegar ao suicídio. Pessoas com alguns transtornos de personalidade, pessoas com esquizofrenia, porque podem estar num surto psicótico e ouvir alguma voz pedindo, uma voz de comando, como a gente fala, pedindo para ele fazer um determinado ato que possa vir a levar a vida dele com isso. E aí a gente vai dentro desse parâmetro, e aí focando no aspecto das pessoas depressivas, a gente vai ver alguns comportamentos que vai estar atrelado com os sintomas desse quadro e que vai estar associado também com a questão de um fator de risco para o suicídio. Como, por exemplo, o isolamento social.
Então, muitas pessoas tendem a se isolar, deixar de fazer atividades que antes eram prazerosas para elas. Então, cuidar da filha, se cuidar, fazer aquela comida especial, sair com os amigos. Então, aquelas atividades deixam de ser prazerosas, as pessoas deixam de fazer. Algumas falas, como minha vida não faz mais sentido, eu não encontro razão para isso, eu não enxergo solução para essas coisas. Minha vida é só problema. Então não significa que essas pessoas que vão dizer essas frases que eu tô falando, elas pensam no suicídio, mas são fatores de risco que a gente precisa ficar atento. Alerta. Então, se a pessoa se isolou, começa a ter esse discurso, então vamos. Eu costumo dizer, Val, que a gente está muito acostumado a falar: oi, tudo bem, como é que você está? Só que nós não estamos querendo saber de fato como as pessoas estão. A gente ouve o quê? Um tudo bem ou mais ou menos. Aí a gente responde às vezes: vai passar. Né? Mas a gente não quer saber de fato o que é que aquela pessoa está vivenciando. Então, a gente precisa ver, se viu esses sinais de alerta, chega. Então, meu amigo, me fale, me conte um pouco mais, eu percebi isso, tá acontecendo alguma coisa? Caso você precise de algo, pode contar comigo, que eu vou tentar ajudar dentro do que eu posso fazer. Sim. Porque é importante nós falarmos isso, Val, porque nós precisamos falar aqui sobre as pessoas ficarem atentas aos sinais, mas também a gente não precisa e não pode colocar uma culpa também nessa rede de apoio, nesses familiares. Sim. Porque às vezes, gente, nem sempre esses sinais serão tão nítidos. Ou, eu sempre questiono também, será que esses sinais não estão nítidos ou somos nós que não estamos atentos a esses sinais? Só que é em perceber que esse nível de sofrimento, Val, mesmo você amando, suponhamos, uma amiga sua, um familiar seu, você sozinha não vai ter capacidade e condição para lidar com a demanda dessa. Então a gente precisa entender até que ponto um familiar, o amigo pode ajudar e até que ponto vai além das possibilidades. Porque às vezes, quando infelizmente acaba acontecendo, muitos familiares acabam se culpando. É porque eu não vi, é porque eu não falei, porque... Não. Então, assim, a intenção não é essa. A intenção é ficarmos atentos e estar disposto mesmo a ouvir, a se interessar pelo outro, certo? Mas esses são alguns fatores. Pessoas também que a gente chama de baixa autoeficácia, que são pessoas que têm dificuldades para lidar com resoluções de seus problemas. Então, por exemplo, a pessoa ficou desempregada. E aí, ai meu Deus, meu mundo caiu, eu não vou conseguir mais manter o padrão de vida, tudo meu acabou. Então são aquelas pessoas que não conseguem parar, olhar o problema e avaliar, poxa, quais são as possibilidades que eu tenho para resolver isso? Como é que eu posso resolver? Então essas pessoas que não têm essa autoeficácia desenvolvida, elas também vão ter um fator de risco para o suicídio. Algumas pessoas que recebem alguns diagnósticos de doenças crônicas ou doenças terminais também às vezes podem ter essa ideia de que tudo acabou, de que não tem solução para aquela doença. Então a gente precisa ficar atento também. Então é um misto de coisas, gente. Mas acho que para deixar mais claro para todo mundo é ficar atento. Além do oi, tudo bem, como é que você está? É saber, puxa, meu amigo me ligava sempre, parou de me ligar, não tá indo mais para os homens, aí não tá indo mais pro baba, para as reuniões, não tá indo mais para os encontros que faziam com as crianças. Então, liga, puxa, eu tô percebendo que você tá diferente, tá acontecendo alguma coisa, né? Me coloca à disposição e ajuda, Val, não é só ouvir ou às vezes querer dar solução. Porque às vezes a gente ouve o problema do outro e a gente chega com uma mala cheia de soluções para o problema do outro. E às vezes essas pessoas não querem uma solução assim mágica aparecendo para elas. Às vezes essa pessoa só quer ser ouvida. Saber que tem alguém se importando. Se importa com ela, verdade. Né? Com ela. Então às vezes é um abraço. Às vezes vai ser uma escuta com qualidade, de olhar nos olhos, de estar atento ao que o outro está dizendo, vai ser o suficiente. Às vezes essa pessoa, como ele disse, ela não consegue enxergar a solução para aquele problema, então ela não vai achar que vai ter um profissional que vai poder ajudá-la. Então pode ser você, não, eu vou marcar a consulta, eu pago a consulta para você, então vamos lá, tá agendado, tá marcado, eu vou com você. Então é isso que a gente pode estar fazendo, né, enquanto população, enquanto amigos. Nath, você falando aí, veio um outro filme agora na minha cabeça, viu? Nós temos muito caso que a gente vê, Nath, assim, na televisão, né?
principalmente nos Estados Unidos, isso não quer dizer que não aconteça aqui, mas assim, dos jovens que tomam essas atitudes suicidas, né? Jovens que às vezes eles chegam na escola e aí comete esses terrores que a gente vê por aí. E na maioria dos casos, das situações que a gente vai ver, são situações que às vezes aquela criança ela foi excluída de um grupo, né? Aquela criança ela foi discriminada por algum defeito, ela foi discriminada por alguma situação, sei lá, financeira, enfim. E aí faz com que aquelas crianças criem dentro de si, eu não sei se eu posso falar se é um ódio, uma raiva, e tomam essas atitudes suicidas. O que você falaria sobre essa situação? Eu gosto de trazer uma analogia para explicar essa questão, porque assim como os transtornos mentais, nós vamos entender a questão das tentativas de suicídio como multifatorial. E o que seria isso? A gente não pode trazer uma relação de causa e efeito, de causalidade. Então, por que aquela criança sofreu um bullying? Por que aquela mulher sofreu uma violência sexual? Por que foi violentada pelo esposo ou pelo pai, que essa pessoa se suicidou? Não. A gente vai entender que é uma junção de fatores, Sim. Questão de personalidade, essas questões ambientais, biológicas, que vão fazer com que uma pessoa tenha como resultado um transtorno mental ou uma tentativa de suicídio. E para isso eu gosto de trazer a ideia do só com farinha de trigo a gente consegue fazer um bolo? Não. Só com o açúcar, o ovo a gente consegue fazer o bolo? Não, né? A gente vai precisar de uma série de ingredientes, tendo uma condição ambiente ali favorável, no caso um forno, não é isso? Para ter como um resultado um bolo maravilhoso de chocolate. Né? A mesma coisa o transtorno mental. Então a gente vai precisar de uma série de ingredientes e um desses ingredientes pode ser uma situação de violência, um bullying, né? Que vão ser, a gente chama como se fosse assim, a última gota no copo d'água. Né? A gente não ouve falar essa expressão. Então, assim, às vezes aquela pessoa já está naquele sofrimento intenso há muito tempo. E aí vem alguma situação que a gente vai chamar isso de fator desencadeante. Ou gatilho, como as pessoas costumam chamar. Então, isso foi um dos fatores. Então, para o copo transbordar, não só foi aquela última gota. Sim, teve várias outras gotinhas ali, Entendi. enchendo aquele copo, e que a gente precisa dar atenção. Porque, como você falou, a questão do bullying na escola. Então, não é entender que, na minha época eu sofria bullying, não tinha nada disso. Tava tudo bem, agora é tudo muita frescura. Não, gente, é fator de sofrimento. Exatamente. E todo fator de sofrimento precisa ser dada a sua atenção devida. Seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, seja um idoso. Qualquer pessoa. Então, se gera um desconforto, um sofrimento, a gente precisa ficar atento. Porque isso pode ser uma dessas gotinhas ou um desses ingredientes. Exatamente. Então, justamente isso que me chamou a atenção quando você estava falando. Porque, às vezes, a pessoa, ela tem muito esse comentário. Porque na minha época, tudo hoje em dia é bullying. Na minha época não tinha nada disso. Gente, a frase já está falando, na minha época. Então, acho que cada época nós temos que estar, cada dia, né, nos atualizando. Hoje nós estamos prestando mais atenção aos jovens, às crianças, porque são situações que as crianças, os jovens, eles vêm lidando a cada dia e a tendência é só desencadear, de repente, quando você falou, até chegar nessa gota, enfim. A pergunta que eu ia te falar, você já me respondeu agora, que seria quais são os fatores de risco, né, que essa pessoa pode ir ao suicídio. Como você já respondeu, eu queria saber o seguinte: uma pessoa que está acamada devido a uma depressão profunda, tem risco de se suicidar? Sim. Não só as pessoas acamadas ali por conta da depressão, porque a gente vai dizer, às vezes, que tem uma depressão funcional. Então, aquela pessoa que consegue ir para o trabalho, que consegue manter algumas atividades ali do seu dia a dia, mas está ali diante de um processo depressivo, está ali diante de um sofrimento. Então, essa pessoa, sim, pode vir a ter essas tentativas de suicídio. E uma outra coisa muito importante também é entendermos que o suicídio, ele vai passar por 3 fases, certo? Então, tem a questão da ideação,
Então, é quando a pessoa começa a pensar no suicídio como uma possibilidade de resolução daquele sofrimento, daquele problema que ela está vivenciando. Tem a fase do planejamento, onde a pessoa vai começar a pensar quais são as vias de fato de planejar, e as tentativas, que é quando aquelas pessoas fazem as tentativas e as pessoas às vezes têm um discurso de se quisesse de fato, já teria. Quem quer não testa. E não, gente, não é dessa ótica que a gente precisa enxergar. Porque uma vez que uma pessoa tente o suicídio, a chance dela tentar novamente é mais que o dobro. Verdade. Então, aí que nossa atenção precisa estar mais que redobrada. Então, não é porque tentou para chamar atenção. Não. É porque ela tentou e achou que daquela forma, de fato, seria eficaz. Mas não foi. Então, a gente precisa ficar atento a essas pessoas que estão em situação ali, em um processo mais intenso da depressão, onde é mais perceptível, como, por exemplo, esse isolamento intenso. Essa pessoa está ali literalmente vivendo dentro do quarto, que é esse ambiente que na maioria das vezes os pacientes relatam que é um ambiente mais confortável, no escuro, dentro do quarto. Mas também tem aquelas pessoas que às vezes a gente ouve no noticiário: oh, gente, do nada, fulaninho tentou suicídio, fulaninho era uma pessoa que tão normal, tinha uma vida maravilhosa, não entendo o porquê. Sim. E aí a gente vai ver que não é do nada. Que esse sofrimento está aí há muito tempo, que às vezes essa pessoa está emitindo algum sinal possível aí há muito tempo, ou essa pessoa precisa mais dessa participação ativa das pessoas, como eu disse no início, mais além do tá tudo bem, oi, como é que você está? Então, sim, essas pessoas que estão nesse quadro depressivo, ela tem uma chance grande de vir a cometer o suicídio. Eu vou pedir agora para a Ju, ela ver as mensagens, as pessoas que estão mandando mensagem, quem entrou aí. Vamos lá, Ju? É muito importante, viu? Nós estarmos nesta pauta, nesse tema de Setembro Amarelo, porque precisamos sim prevenir o suicídio, precisamos sim fazer a nossa parte. Já vamos conversar aqui e dizer como você pode fazer sua parte, como a gente pode ajudar. Vamos já entrar nessa situação, tá bom? Então eu queria que você que estivesse aí, mande aí uma perguntinha, tire suas dúvidas. Você que tá aí, que conhece aqui Nath, tá mandando aí, tô vendo uma irmãozinha ali dando tchau. Vamos lá, Ju? Correia 5650 disse: amo as duas profissionais maravilhosas. Olha! Obrigada, Correia. Deus te abençoe. Fique sempre conosco, toda segunda-feira, viu? Toda segunda-feira aqui, nós temos aqui pelo Instagram este programa, onde a cada dia estamos trazendo um convidado especial. Hoje a nossa convidada é a Nath. Cris, também, da Ordem de Pastoras, mandou um oi, Val, desejando boa noite. Oi, Cris, um beijão pra você, irmã. É uma pessoa que está sempre com a gente no programa. A Cris, que é em defesa da mulher cristã, que tem um trabalho também maravilhoso, tá? É um projeto maravilhoso voltado aqui para as mulheres, em especial cristãs, né, que são vítimas, né, de violência doméstica. E assim, eu sempre falo para ela, sou suspeita de falar, eu sou fã do trabalho dela. E hoje eu tô aqui, Cris, ficando fã dessa menina, viu? Eu digo menina porque diante de mim, uma jovenzinha e assim, tão experiente, sabe, com palavras tão sábias, e eu fico feliz. Isaac.Rezende também está presente. Oi, Isaac, um beijão pra você. Boa noite, Isaac. Sandra Souza, 7731 também. Sandra, obrigada por estar participando com a gente, Sandra. Marlene Souza também está presente. Marlene, um beijo pra você. Lucas Souza, oficial também. Boa noite, Lucas. Carlos Amaral também está presente. Ana Sousach também Carlos está Amaral. presente. Carlos, fica aí com a gente, amigão. E toda segunda-feira, viu? Venha estar sempre com a gente. Quem foi a outra pessoa que você falou de Carlos? Ana Sousach. Ana Sousach. Esposa do pastor Edu? Deve ser ela também é psicóloga. Se for pessoa, é uma pessoa também. Você também vai vir aqui no nosso programa, viu?
vai ser uma convidada aqui para também estar falando, ela que também é psicóloga, e assim, vocês mulheres psicólogas, tem aqui uma cadeira para poder conversar diversos assuntos, abordar diversos assuntos que é importante, né, Nath? Assim, falar sobre a saúde mental dessas mulheres Exato. que têm uma série de questões, né, sociais que afetam essa saúde mental. Então, é muito importante termos essas cadeiras, essa cadeira aqui. Então, vamos pensar aí, hein, Val, no próximo. Vamos no dia marcar 2 psicólogas para a gente estar fazendo esse bate-papo, essa troca que a gente está fazendo aqui hoje, Nath, né? Sobre a saúde mental das mulheres, sim, por que não? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? De as mulheres sendo agredidas cada vez mais e a situação de agressividade tem crescido demais. Os homens estão muito agressivos. Homens, amem suas esposas, proteja as mulheres, porque assim, independentemente até de parceiro ou de esposo, de marido, os homens estão agredindo as mulheres vergonhosamente. Hoje eu vi um noticiário, eu não quis nem assistir todo, viu, Nath? Porque assim, isso me revolta. De um homem, porque um cano estourou, e aí ele foi lá e ele esmurrou a vizinha, porque o cano estourou na casa dele. Como assim? Ele ir lá e dar murro porque é uma mulher? Porque se fosse um homem ele não ia fazer isso. Entendeu? Então assim, nós mulheres temos passado por situações tão difíceis. A mulher é um sexo frágil. Frágil na forma de você ter que cuidar, mas nós não somos tão frágeis assim não. Precisamos lutar pelos nossos direitos, né? Por nossa independência e não aceitar esses tipos de homens machistas que gostam de bater em mulher, tá? E estarem desse jeito. Então assim, a gente vai marcar, eu vou falar com ela, a gente vai marcar aqui esse bate-papo para falar sobre a saúde mental, tá bom? Nath, às vezes a gente percebe até que a pessoa, ela, sei lá, anda mais triste. Poxa, fulana era uma pessoa mais tão alegre, hoje em dia tá mais triste. Fulana de vez em quando solta assim uma frase, sabe, cabisbaixo, como você deu aí o exemplo. Ah, minha vida tá um inferno, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo resolver meus problemas. E aí a gente às vezes até percebe, e eu acho que tem muita gente que está nos assistindo aí, Nath, que não sabe nem o que fazer, como começar para ajudar esse tipo de pessoas que está passando por situações como essa. Então assim, eu queria que você me falasse como ajudar uma pessoa que se encontra em situação de risco, né, de se suicidar. De que forma a gente pode ajudar? Como eu falei, né, Val, nós precisamos estar atentos a esses sinais e além do oi, como vai com você, querer ouvir, além do falar, o ouvir, né? O ouvir às vezes vai ser mais do que o suficiente. Então, ou ter uma escuta cuidadosa com essas pessoas, às vezes ter que ter esse comportamento mais ativo em relação à busca desses cuidados especializados, como a questão de um serviço especializado, um local, um profissional. Então, às vezes, nós, enquanto rede de apoio, podemos estar buscando e indo ter esse comportamento mais ativo. E também largar essas questões do preconceito, porque, Val, eu percebo hoje em dia, por mais que já tenha aí mais de 7 anos a campanha aqui no Brasil, mas ainda no Brasil tem muito essa questão da religião. E o suicídio a religião tem um olhar muito específico em relação à questão do suicídio. Então, às vezes, muitas pessoas recebem o discurso do isso é falta de fé, vá orar, isso é falta de Deus. E aí, como eu disse anteriormente, um dos fatores de risco é a questão dos transtornos mentais. Então, assim, não é uma escolha ter um sofrimento intenso ao ponto de o suicídio ser uma possibilidade de lidar com isso, de resolver isso. Sim. Então, não é falta de fé. Muitas pessoas têm muita fé, só que às vezes essa pessoa vai precisar de um tratamento com um especialista, com um psicólogo, com um psiquiatra e na introdução de um tratamento medicamentoso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas falas que a gente traz e como eu lhe trouxe, né, as soluções prontas. Então vamos tentar evitar o máximo possível essas soluções prontas e ouvir e fale, olha, eu estou percebendo que você está diferente, no que eu posso lhe ajudar, no que eu posso ser útil.
Se você estiver precisando de algum momento, saiba que você pode contar comigo. E aí eu também entendo que isso é uma demanda difícil, porque nem todo mundo está preparado enquanto pessoas comuns a ouvir uma pessoa. Porque eu já tive situações de receber cartas de despedida, de receber ligações. Só que eu tenho um preparo para isso, só que a população em geral não tá. E vocês também não precisam estar preparados para isso, mas é entender que, tudo bem, eu sei que tá difícil para você, mas deixa eu ligar para uma psicóloga ou alguém, deixa eu ir aqui na unidade de saúde, pedir ajuda. Então, às vezes, é entender que vocês não vão fazer muita coisa. Não vai ter uma intervenção que vocês vão poder fazer ali naquele momento. O que vai poder ser feito mesmo é acolher e falar, tá, o que é que eu posso fazer? E aí a gente acha que já entra numa próxima pergunta, né? Quais locais essas pessoas poderiam buscar? Então, as unidades de saúde, como o Val falou, eu atuo em uma unidade de saúde aqui em Lauro de Freitas. Então, nas unidades de saúde, não são todas, mas uma boa parte tem um atendimento psicológico, mas se não tiver psicólogo, vai ter enfermeiro, vai ter médico, que vai saber direcionar essa demanda melhor. Em Salvador, nós temos emergências psiquiátricas, nós temos o CAPS no nosso município, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E são consultórios particulares também, tanto de psicólogo como psiquiatra. Tem um CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, que é um canal gratuito. Não sabia, onde as pessoas podem discar no seu telefone, vão ter pessoas treinadas 24 horas para poder falar com essa pessoa, seja por telefone ou seja por chat. Então, vão ter psicólogos que trabalham e atendem de forma voluntária, instituições de saúde que têm atendimento psicológico. Então, esse é o lugar que você vai, poxa, Nath, recebi essa demanda, o que é que eu faço? Então, pronto, olha, eu entendo que isso é muito difícil e eu posso te levar em tal lugar, você pode ir comigo, você confia em mim, pronto. É melhor do que trazer uma solução ou um discurso, não pense nisso, não fale sobre isso, tape a boca, não pode falar sobre isso. Então, às vezes tem muito isso. Na família tem uma tentativa, aquela tentativa não foi bem sucedida, como a gente chama, e aí a pessoa acha que aquele problema está resolvido na família e não se fala mais sobre isso. Não, gente. Lembra que eu disse, o fato da pessoa ter tentado uma vez dobra a chance dela tentar novamente. Sim. E o problema dela não foi resolvido. É aquela tentativa que não foi bem sucedida. Mas a gente não tem como garantir se aquilo vai acontecer de novo. Então, por isso a importância de você, rede de apoio, amigo, mãe, pai que esteja ouvindo, busque esses serviços. Verdade. Para que essa pessoa, de fato, passe por um tratamento. Porque se for uma depressão, se for um transtorno de personalidade, se for qualquer outro quadro, essa pessoa precisa ser tratada. Então, o suicídio é como se fosse um sintoma. É uma das perninhas daquele sofrimento daquela pessoa. Sim. Então, essa pessoa vai precisar, de fato, de um suporte especializado. E isso é o que a gente pode fazer enquanto população para ajudar essas pessoas. Nath, eu vou puxar agora o assunto um pouquinho mais para os jovens, né? Nós sabemos que hoje a juventude, principalmente, né? Esse pensamento de suicídio tem tomado conta da cabeça dos jovens, né? Seja lá qual seja o fator. E aí, o que você falaria nesse momento para essa mãe, de repente, que está até nos assistindo e que não sabe lidar, como você falou, né? Às vezes o filho está dentro do quarto que não quer sair, aí, como você falou, é um fator de risco, tá? Uma tristeza profunda, e aí esses pais, eles ficam sem saber o que fazer. Eu tô falando isso porque eu trabalhei 8 anos como conselheira tutelar e às vezes a mãe, no desespero, levava no conselho tutelar. Quando a gente sentava para ouvir a criança, a mãe, não, é porque eu não sei mais o que fazer, ele só quer ficar no quarto, eu não sei. Então a gente fazia, né, os devidos acaminhamentos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Para essas mães, né, eu entendo que esse período da adolescência é um momento difícil para os adolescentes e para as mães também, para os familiares. Tem um número muito grande, Val, que é uma das questões também que a gente precisa ficar alerta, desse jovem com cada vez mais chegando jovens com sintomas depressivos,
com automutilações. Então, tudo isso são Sim. fatores que a gente precisa ficar atento. Então, não necessariamente a automutilação vai ser uma tentativa de suicídio, mas também é uma forma disfuncional para lidar com aquele sofrimento que ele está vivenciando. E isso é um fator de alerta, né? A gente precisa Sim. ficar alerta. Então, os pais é justamente também ter cuidado, ao invés de estar ali simplesmente querendo tirar força ao filho do quarto, é entender, poxa, às vezes o jovem está querendo ficar muito no quarto porque ele está jogando videogame. Então você entende, poxa, ele está jogando videogame, ou ele tem um momento de ficar muito no quarto porque ele não quer interagir com a família, porque a família não tem um papo que para ele é atraente, mas se for um amigo chamando, ele sai. Então você percebe que tem uma funcionalidade nisso, não é aquele jovem que esqueceu o mundo e vive em função ali daquele quarto. Então a gente precisa ficar atento a tudo isso e conversar com esse jovem o máximo possível. E quando você perceber que com a tentativa do diálogo não deu, é levar esse jovem para um atendimento mesmo psicológico. E entender que às vezes pode ser apenas uma fase, mas às vezes não. E quando eu falo sobre essa questão de entender que às vezes pode ser só uma questão de interesse, do jovem não se interessar pelos papos, ou porque os pais estão assistindo novela, jornal, às vezes os pais não conseguem ter esse olhar, às vezes é um profissional que consegue avaliar, olha pai, eu sei que ele está ficando muito no quarto, mas é porque vocês não estão trazendo nada de atrativo para esse jovem, não entra no universo deles, e às vezes os pais não conseguem ter esse olhar. Mas aí o profissional vai conseguir dar esse retorno. Sim. Olha pai, é porque você é uma escolha mesmo, ele tá conseguindo sair, ele faz esporte, tá indo bem na escola, então vai ver que aquele ali é um comportamento isolado. Mas se não, é tentar ter uma escuta, é evitar ali, tá jogando algumas falas de que você não faz nada, você não presta, você só fica nesse quarto, não sei o que. Então às vezes essa fala vai agravar se tiver ainda, exatamente, né? Então é evitar, é chegar, tentar sentar ali pro lado, volta do lado, conversa, entende, busca saber, e quando perceber que está muito difícil, leva ali para um profissional, que o profissional vai poder lhe dar esse feedback, se de fato é uma questão isolada ou de fato é um comportamento que precisa ser observado e tem uma questão a mais. Mas acho que seria isso aí. Nós temos um exemplo, eu não me lembro agora o nome até dessa atriz, né? Na verdade, ela era uma criança que ela cresceu ali no Raul Gil. E aí, eu acho que a mãe dela faleceu, veio a falecer, ela era criança, e ela ficou por muitos anos ali no programa de Raul Gil. Só que aí, com o tempo, o programa deu tempo, tal, voltou, e aí ela não mais participou. Aí outro dia eu estava vendo uma reportagem falando, né, que ela cometeu o suicídio e o irmão dela falando o seguinte, que ela vinha se trancando no quarto, sendo uma menina, sabe, muito triste, mas de uma semana antes do ocorrido, que ela deu aquela melhorada, sabe, estava ali sempre com os irmãos, e ela que falou com a madrasta para ir, não, pode ir, vão, eu vou ficar em casa, tá tudo bem e tal. Deu aquela força, mas no fundo ela tava, né, com aquilo ali tudo preso. De repente, como você falou, né, aqueles ingredientes, né, a morte da mãe, sem trabalhar, fase da adolescência, e aí vai vindo todos aqueles contra-gota para chegar a esse extremo. Justamente essa mãe, a madrasta, ela se sentiu culpada, né? Porque ela disse, poxa, por que eu deixei ela em casa sozinha? Não deveria ter deixado, já que ela já vinha com esse grau. Então, assim, o que eu queria, na verdade, perguntar a você é o seguinte, existe realmente esse grau de, não, olha, ela está em uma situação, o grau que ela está, de não deixar essa pessoa sozinha de jeito nenhum em casa? Nós profissionais, a gente vai conseguir identificar isso na maioria dos casos, mas uma mãe, um pai, qualquer outra pessoa vai ser um pouco mais difícil identificar, porque como você falou, né, nesse caso, lembra que eu disse que da fase do suicídio, a ideação, o planejamento e a tentativa. Então, nem sempre
as tentativas de suicídio vão ser aquelas tentativas assim, totalmente impulsiva. Vai ter um planejamento. Então, se eu estiver em casa com meus familiares, isso aumenta ou diminui a chance disso acontecer? Então, às vezes, a pessoa, ela prepara um ambiente para que venha a favorecer aquele comportamento que ela queira. Sim. Então, provavelmente, essa melhora foi nesse intuito. Olha, eu vou ficar aqui mostrando para eles que eu tô tranquila, mas por trás isso estava ali diante desse planejamento. Porque não é do dia para a noite, gente, que essa pessoa começa a pensar sobre isso. Então, é um processo. Então, esse planejamento pode ter, sim, as tentativas que são de forma ali mais impulsiva, mas tem também aquelas questões que a pessoa vai, de fato, ter um investimento nesse planejamento, Sim. de como vai acontecer das formas mais viáveis para elas. E aí, sobre os sinais de alerta, por isso a importância de levar para um acompanhamento. Porque o profissional, ele vai identificar, vai preparar a família, vai psicoeducar a família sobre a questão do suicídio, para que a família entenda isso, vai falar sobre a questão de não ter objetos perfurocortantes na casa, porque pode ser possibilidades. Se for locais que sejam alto, então que tenha uma vigilância ou se coloque grades, né? Mas por isso a importância dessa pessoa estar em um tratamento psicológico e com psiquiatra, porque o psicólogo junto com essa pessoa vai desenvolver um plano, inclusive ligar para o psicólogo antes dela cometer. Entende? Gente, assim, você falando, Nath, e eu fico pensando, né, as mães que têm seus filhos com este problema, né, como não ficam, que precisa também de um acompanhamento, Com certeza. porque a mãe, ela fica já também nessa situação de vulnerabilidade, devido estar vendo o seu filho nessa situação. Agora, Nath, aqui, falando do município de Lauro de Freitas, eu vi que você citou, né, aqui algumas, e eu queria que você falasse, por exemplo, você atende em uma unidade básica, né, de saúde aqui. Mas aqui nós temos para atendimento psicológico. Nós temos o CAPS, nós temos o CAPS AD e o CAPS 2 e o infantil. Nós temos 3 CAPS. 3 CAPS. O infantil, que é o CAPS IA, que ele fica aqui na região do centro, que é destinado para crianças com autismo, com depressão, com ansiedade, outros transtornos. Nós temos o CAPS AD, que fica ali atrás do Max, que é destinado para pessoas que tenham questões com álcool e droga, e aí nós sabemos que existem alguns transtornos que podem ser desencadeados por essa questão, ou a questão do abuso do álcool e da droga pode ser um fator para aumentar ainda e ter um prognóstico ruim daquele transtorno. E temos o CAPS 2, que é destinado para adultos que têm aí uma série de outros transtornos diversos. Então, aí essa pessoa, se ela não tem nenhuma questão com álcool e droga e for maior de 18 anos, vai para o CAPS 2, que também fica atrás do Max. E se for menor de 18 anos, para o CAPS IA, que é o CAPS infantil e para adolescente. E nas unidades básicas? E nas unidades básicas de saúde, tem algumas que tem psicólogo, e as que não tiver, elas vão fazer ali um encaminhamento para os locais que tenham o serviço. Atendimento. Então você que é mãe, você de repente é tia, amigo, e você tem alguém ou conhece alguém que está passando por situação como essa, peça ajuda. Os postos de saúde, mesmo que, mas o posto de saúde que eu levo minha família não tem. Mas se você procurar o atendimento, eles encaminham para a unidade mais próxima. Não é isso, Nath? Pronto. Nath, antes da gente finalizar, né, o nosso programa, eu queria agradecer, né, por você aceitar o nosso convite, porque assim foi muito esclarecedor, tá? Eu tenho certeza, para mim foi esclarecedor, para mim que também busquei antes de estar aqui. Então eu imagino essas pessoas que de repente correm dia a dia, não busca saber dessas coisas e de repente a pessoa está do seu lado e está sofrendo por isso e você não tem como ajudar. Então veja como você pode ajudar.
Vamos deixar aí também aí o contato de Nath, né, Nath? Ela atende na unidade básica de saúde. Ela também atende particular, não é isso mesmo? Sim. Olha, você também atende social. Isso, no projeto Emancipar. Ela também faz atendimento social no projeto Emancipar, que fica aí em Portão, Que é né? Portão, atendimento gratuito. Lembra que eu te falei? Instituições. Sim. Então, eu também atendo em Portão. Então, se vocês morarem próximo de Portão, estiverem em busca, então sigam na rede social do projeto Emancipar, falem que estão em busca de atendimento psicológico, que alguém vai lhe direcionar pra gente. Olha que beleza, tá vendo que bacana. O importante de instituições como essa, projetos, né, como este, existir no município, porque às vezes a gente sabe que a demanda, ela tem sido grande, né, Nath? Principalmente depois dessa pandemia, não é isso mesmo? Sim. A demanda, infelizmente, é uma demanda cada vez maior. Só que eu também olho por um outro lado, que cada vez mais estamos falando sobre saúde mental, sobre a importância de saúde mental. Então a demanda tem procurado e as pessoas têm ido buscar esse serviço, que antes as pessoas achavam que psicólogo é pra gente doida, é pra doença. Justamente isso que eu ia comentar com você. Coisa de gente rico, né? Psicólogo de pobre é trabalho, arrumar casa. E não, gente, as questões psíquicas, mentais estão aí para todos os gêneros, para todas as classes sociais, para todas as idades, então tá para todo mundo. Então, por isso que eu também lhe agradeço, Val, por essa oportunidade, por esse espaço, porque cada lugar que eu falo sobre saúde mental, a gente acessa ali, né, aquela vida daquela pessoa e também a gente consegue dar um direcionamento. Então, talvez, se tem alguém aí do lado que está passando ou conhece alguém, já sabe que no município tem locais que você pode, sim, buscar a solução para isso. E outra coisa muito importante, Val, para as pessoas que elas estão depressivas, e muitos que chegam no consultório eu falo que é como se a lente dos olhos delas estivessem manchada. E se a gente está com um cisco no olho, a gente está com a nossa lente manchada, a gente não consegue enxergar o além, a gente só enxerga aquele tubo, o desespero e o incômodo que isso traz. E as pessoas vão achar que não tem uma solução para isso. E aí quando a gente vai para a terapia, a gente vai aos poucos limpando essa lente, vendo que há possibilidades da gente lidar com esse sofrimento, da gente lidar com esse sofrimento, com essa tristeza, com esse incômodo, e que há sim possibilidades da gente resolver isso além do suicídio. Porque a gente vai entender que a gente vai respeitar essa forma da pessoa encarar que o suicídio vai ser a possibilidade. Mas a gente vai mostrar para ela que vai existir outra possibilidade mais funcional dela resolver isso, e que vão ter pessoas que vão ser suporte para ela. Seja o profissional, seja alguém que está ali do lado acompanhando, seja vocês, que seja um familiar, amigo dessa pessoa. Então é muito importante a gente dizer que há sim formas de você sair disso, que tem como esse sofrimento passar, e que por mais que esteja demais, muito tenso, há formas e vocês não estão sozinhos, de verdade. Então busquem ajuda. Se vocês não têm condição de pagar por esse serviço, vão em busca. Mas demora, vão em busca. Vão em busca, porque se você ficar em casa aí, que você não vai conseguir achar. Exatamente. Aí não tem como resolver mesmo, né? Exatamente. Então o que a gente precisa é ir em busca. Eu tenho certeza que a pessoa que foi em busca, principalmente aqui no nosso município, vai conseguir. E, Nath, então assim, eu agradeço a você, né, pela sua participação. Já sou sua fã, tá? A sua forma assim de falar, o seu jeitinho carinhoso, já expressa essa tranquilidade. Eu acho que a pessoa também quando chega, tá ouvindo, esclarecedor. Então, isso é muito bom, né? Na verdade, é o acolhimento, né? Quando nós somos bem acolhidos, isso já faz com que a pessoa ela já se sinta bem. Isso é importante. Então, eu já super recomendo aqui, ó, tá? Eu ainda não marquei, mas eu vou marcar, viu? Marcar com você um dia pra gente sentar lá, ter aquele bate-papo mesmo. Porque as pessoas falam, mas psicólogo é como você falou, né? É coisa de rico. Ou então, você vai marcar um psicólogo? Você tá ficando maluca? Até as crianças falam, mas eu não tô doida pra ir pra psicólogo. Não, gente, muito pelo contrário. E a cada dia nós vimos provando isso, que você ter, né, uma consulta com um psicólogo te ajuda e muito em todos os sentidos, tá?
Então, vamos deixar aí o contato de Nath. E eu queria que você fizesse seus agradecimentos também, Nath, aí o pessoal. Então, muito obrigada a todos que conseguiram assistir ao vivo. A live vai ficar salva também, né, Val? Sim. Para quem não conseguiu, então pode deixar assistir aí depois. Quem tiver sugestão, como vocês viram, Val e o programa estão dispostos a trazer conhecimento, assuntos. Sim. Então podem dar sugestões, né, Val? Com Que ela está certeza. aí atenta para isso. E muito obrigada a todos que tiraram um momentinho para nos assistir, nos prestigiar. Como eu falei, busquem pela saúde mental de vocês ou de alguém conhecido que vocês percebam que estão necessitando, certo? É isso aí. Quero agradecer aqui o pessoal da produção, Ana Cláudia, a Cláudia, a Ju, né? A todos os que estão aqui nos dando essa força. E dizer para você que segunda-feira tem mais. Segunda-feira nós vamos estar aqui com o secretário Wilson. Temas maravilhoso. Espero que vocês não percam, tá bom? Agradeço aqui, Valdeci Menezes, e um abraço a todos vocês.